Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam muito bem-vindas ao Mundo dos Caçadores. O vídeo de hoje é sobre as bestas de Nen. Eu sei, rapaziada, finalmente esse vídeo saiu e a gente vai navegar aí por várias particularidades desse tipo especial aí de Nen, né? Desse tipo de criatura feita de Nen. Vai falar das mecânicas, vai falar de habilidades especiais e mais um monte de coisa, características e por aí vai. Mas antes de mais nada, me segue lá no Insta e também faz parte da nossa comunidade no Discord. Já avisei, hein, galera? Vou avisar novamente. Se você gosta daquele quadro analisando ratos dos inscritos, pois é, né? Tá sumido aqui do canal e tudo mais. Ele tá sendo refeito com todo carinho. Vai ter bastante novidade aí pra vocês. Se você quer participar desse negócio aqui, faz parte lá do Discord. Eu já tô avisando, é importante demais que você esteja lá. Bom, é isso. Recados dados. Bora pra mais um capítulo do seu, do meu, do nosso Manual do Nen. Vamos lá. Uma besta de Nen ou Nenju é o nome dado a uma criatura conjurada, feita com Nen de materialização. Materialização e conjuração é a mesma coisa, tá, gente? Antes que tenha essa confusão, não sei se ainda tem. E não confundam com besta espiritual guardiã ou besta de Nen parasita. Essas aí são outras coisas. Aqui estamos falando de habilidades Nen, ou seja, um Hatsu, né? Que você utiliza ali o seu Nen de conjuração para poder materializar uma besta de Nen, a sua habilidade em si. E aqui está englobado desde aquelas bestas de Nen humanoides até aquelas mais bizarras, né? E bem diferentes. Como por exemplo a esteticista Cookie, Crazy Slots, White and Black Gorenu, Blink, o Doppelganger do Castro, Pot Clean e Toritaten, os demônios do Razor e por aí vai. Uma besta de Nen, né, uma criatura conjurada aí com um Nen de materialização, ela pode ser classificada de duas formas, tá? Do tipo autônoma e não autônoma. Uma besta de Nen autônoma são aquelas que ainda continuam funcionando mesmo se o usuário, né, o dono da habilidade, morrer ou estiver desacordado. Independente disso, a sua funcionalidade vai permanecer intacta, ela vai continuar funcionando. Um exemplo de besta de Nen autônoma é a habilidade Janela Secreta do Musi, que é um soldado do Príncipe Benjamin. Aqui o Musi conjura uma coruja e tudo que essa coruja vê e ouve é passado para ele telepaticamente. E mesmo o Musi tendo sido assassinado aí pela Camila, a sua habilidade Janela Secreta ainda está em ativação. E o segundo tipo são as bestas de Nen não autônomas, e aí vocês já conseguem deduzir o que seja, né? São aquelas bestas de Nen que se desativam quando o seu usuário, né, o conjurador em si ali, desmaia ou morre, a habilidade também se desativa. E aí, a maioria das habilidades de conjuração de bestas de Nen estão encaixadas aqui, a grande maioria mesmo, são raras exceções, né? Então vamos a um exemplo disso daqui. O Gorenu, quando foi nocauteado lá no jogo de queimada em Grid Island, o seu gorila se desfez automaticamente. O Knuckle, quando foi nocauteado pelo Meruem, a sua habilidade Hakoer se desfez automaticamente assim que ele foi nocauteado. Bom, galera, a verdade é que para fazer uma besta de Nen que seja autônoma é uma tarefa bastante difícil, não é uma coisa muito fácil não. E para poder fazer algo assim, tem que ir aí meio por essa via de ser uma coisa mais simples, né? Tipo essa habilidade do Musi, a Janela Secreta, né? Que serve para pegar informações e meio que ali rastrear o alvo, ver o que ele tá fazendo e tudo mais. De repente fazer uma coisa mais ofensiva já fica bem difícil. É bom lembrar que uma besta de Nen, ela está sendo materializada, ou seja, você está trazendo uma coisa que é feita com Nen para ter presença no mundo real. Ou seja, pessoas normais não usuárias de Nen irão ver essa criatura. E aí perde muito a graça, né? Você, poxa, mas eu queria conjurar uma criatura de Nen que ninguém visse. E sim, tem uma maneira de contornar isso. Então basta que quando você estiver idealizando a sua habilidade Nen, você encaixe essa mecânica, que a sua besta de Nen vai ser invisível para pessoas normais.
talvez para usuários de NEM, mas aí você vai pensar, nossa, é tão fácil assim? Não, não é tão fácil, vamos lá. Geralmente para você poder fazer isso daqui, você vai ter um gasto de aura muito maior do que o normal, e é um gasto de aura bem grande mesmo, e também você precisa cumprir condições para que isso aqui possa ser ativado. E a gente tem exemplos disso, então bora lá. A habilidade Silent Majority, que por sinal eu curto muito, eu gosto pra caramba dessa habilidade. Ela consiste em uma ativação prévia no alvo, então o usuário dessa habilidade ele decide o seu alvo e tem que fazer uma ativação antes da habilidade em si, digamos assim. Uma vez que tenha feito isso, a pessoa afetada, o alvo, irá ver a boneca das sombras conjurada na sua frente. Por mais que essa pessoa mostre que está vendo uma criatura estranha ali, uma boneca esquisita, somente ela irá poder ver. Nem mesmo um outro usuário de NEM, pessoas normais, ninguém vai conseguir ver, somente ela. Uma vez que tenha atraído aí a atenção de todo mundo, a boneca das sombras comanda as serpentes brancas a atacarem um outro alvo. Então é meio que um bait, né? Chama a atenção ali com essa pessoa afetada para atacar uma outra pessoa. Um outro exemplo de habilidade que utiliza a invisibilidade é a janela secreta do Mousse, que a gente falou aqui há uns minutos atrás. Nessa habilidade o Mousse pode conjurar 3 pássaros de NEM com habilidades distintas. Essa habilidade em específico se chama Coruja de Chifres. Quando o Mousse toca numa pessoa, ele ativa a sua habilidade. Assim, a besta de NEM acompanha o alvo que foi afetado por essa habilidade, só que ela fica invisível. E através disso ela pode escutar e ver tudo que o alvo está fazendo e transmitir telepaticamente para o Mousse. Apesar de a gente não ter nada descrito no mangá, tipo, olha só, você quer colocar invisibilidade na sua habilidade de materialização, você precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, não tem nada, né? Então o que eu vou falar aqui é mais ou menos um entendimento meu, umas entrelinhas e tudo mais, como eu sempre falo aqui pra vocês. Pra você poder fazer isso, pra você poder botar essa mecânica, é preciso ter um certo equilíbrio, né? Então não tem como você de repente conjurar uma besta de NEM que ela dá um ataque e é hit kill no adversário com invisibilidade. Pô, é sem noção, não dá pra fazer isso. Mas se, por exemplo, você quiser fazer uma habilidade que vá matando o seu adversário aos poucos, isso aí eu já acho bastante cabível. Isso com certeza, na minha visão, daria. Mas, por exemplo, vamos supor que eu quisesse utilizar um Indoor Fish. Vocês sabem, né? Aquela habilidade do Crollo que, pô, uma das minhas favoritas de toda a obra. Invisível, porra, não tem condições, né? Daquele jeito ali não dá. Mas se fosse uma coisa gradativa, eu apostaria que daria. Mais uma maneira que você pode também deixar a sua besta de NEM invisível é com o In, né? Aquela técnica avançada do NEM. E aqui você não vai ter esse gasto absurdo de aura ou ter que completar um monte de condições, fazer um monte de coisa. O problema do In é que se um outro usuário utilizar Guiô, ele consegue ver, né, essa besta de NEM que está oculta. Até mesmo porque o In é uma forma de camuflar a sua besta de NEM ou construções de materialização e transmutação e a pessoa em si também. Sem contar que com o En também vai ser percebida. Então tem esse ponto fraco aí, mas pode ser uma boa solução. Uma outra mecânica que eu gosto bastante nas bestas de NEM é que, dependendo de como ela foi feita ali, todo o seu funcionamento pode gerar algumas vantagens, né? As mecânicas ali que permeiam a funcionalidade da besta de NEM. Por exemplo, quando o Pitou ativa a sua Dr. Blice, ela não pode fazer mais nada, né? Ela fica totalmente concentrada nessa habilidade aqui. E eu digo pra vocês, é nada mesmo, tá? A movimentação é mínima e não pode utilizar outras habilidades nem, fica totalmente indefesa, é complicado o negócio aqui. E aí, naquela ocasião que o Netero queria se livrar da Formiga Quimera e deu-lhe aquela rajadona de aura bolada demais, ele queria arremessar ela pra bem longe. Essa era a intenção dele. Mas Pitou foi sagaz e conjurou a sua habilidade Dr. Blice e evitou de ser arremessada a quilômetros de distância.
E como ela conseguiu evitar esse problema? Vamos lá. Primeiro, porque a conjuração fica ligada a ela, não é uma conjuração à parte. Vocês podem perceber que fica ligado pela sua cauda. E segundo, uma vez que essa habilidade aqui é conjurada, é preciso respeitar essa particularidade da habilidade. Ela não pode ser movimentada. Isso aqui é muito legal, cara. Então, dependendo de como funciona uma determinada habilidade NEM, essas particularidadezinhas podem evitar um problema muito grande. Um outro tipo de mecânica que pode ser utilizado em uma besta de NEM é a compartimentalização de aura, galera. Isso aqui é legal pra caramba. Que é basicamente utilizar o seu NEM e dividi-lo em pequenas porções. Isso vai fazer com que múltiplas conjurações sejam muito mais poderosas do que simplesmente conjurá-las assim de uma forma normal. Porém, isso aqui vai comprometer a quantidade de aura total de um usuário de NEM. Só que a qualquer momento o usuário também pode simplesmente desativar as suas bestas de NEM e recuperar essa aura que foi utilizada. Um exemplo disso aqui foi o Razor, né? A gente viu que ele fazia essa compartimentalização da sua aura para poder conjurar suas criaturas de NEM. E uma explicação para isso é que, por ele não ser um materializador por tipo inato de aura, ele recorreu a essa mecânica aqui. E aí, como falei para vocês, por fazer isso, a sua aura total fica comprometida. Em tese, ele fica menos poderoso, já que ele está desprendendo partes da aura dele para poder utilizar nas suas conjurações. E para poder ter o poder total, acessar a sua aura total, ele tinha que desfazer a sua habilidade. Essa mecânica aqui é bem legal. Esse aqui com certeza é um tópico que todos gostam, né? Quem aí não quer conjurar uma besta de NEM que te ajude no combate? Pô, bom pra caramba, né? Essa aqui é a verdade. Ou talvez uma criatura de NEM que te forneça insights poderosos sobre o seu adversário. Porra, melhor ainda. A verdade é que para poder fazer isso, para que a besta de NEM possa agir dessa maneira tão independente, é necessário ver o nível de habilidade do usuário de NEM em si. Só que mesmo usuários de NEM tão poderosos não conseguiram conjurar bestas de NEM com esse nível de independência. Por exemplo, vimos que o Crazy Slots tinha um nível de independência bastante interessante, né? Na verdade, o cara passava mais tempo discutindo com o Kaito do que não sei o que. Mas ele era bastante independente. Já a Blink da Shizuko também parece ter um certo nível de independência. Ela inclusive responde aos pedidos da Shizuko. E é bem legal que a Shizuko ela pede. Vocês já perceberam isso? Demi-chan aspira tal coisa. Demi-chan, por favor, suga aí o veneno do Voguin. Já perceberam isso? Não é uma parada, tipo, ela pega, aspira, pronto, acabou. É bem interessante isso aqui também. Já na ótica de você conjurar algo que funcione como um parceiro de lutas, o mais próximo que a gente chegou disso daqui foi o Doppelganger do Castro, né? Porém, é bom lembrar que o Doppelganger do Castro não era independente, ele era controlado com um NEM de manipulação. No geral, eu não posso falar aqui pra vocês que é uma coisa impossível, mas o que a gente consegue concluir? É que é uma coisa muito difícil de se fazer. Conjurar algo assim, né, com esse nível de independência, uma coisa que pense por si só, haja como talvez um ser humano, né, com formas de inteligência tão complexas assim, cara, é muito difícil, essa que é a verdade. Eu não vou falar que é impossível, porque, né, aí daqui a pouco aparece no anime um negócio desse e vai me calar, né? Não que eu esteja com medo, só que eu acho muito difícil, cara. Eu apostaria que não vai aparecer algo assim, mas nunca diga nunca. Eu encaro essa situação aqui, gente, como aquela máxima, né? Isso aqui é demais para um ser humano conceber. Porque ela passa da capacidade humana, dá o intelecto de um ser humano a uma conjuração. Porra, eu já acho uma coisa muito difícil, muito inconcebível. Imagina fazer uma coisa além. Pô, sei lá, eu acho muito difícil. Porém, com juramentos e votos de NEM, é possível fazer uma coisa bastante interessante. Obviamente, como eu falei pra vocês, eu acho que não dá. Um negócio, sabe? Porra, sei lá, uma inteligência que consegue fazer previsões de combate. Pô, não sei, cara, é difícil.
De repente fosse uma máquina, né, fazendo dados analíticos ali, já vai pra uma outra parada. Mas de repente uma criatura mais orgânica ali e tal, assim, pô, não sei, cara, isso aqui tem que ser realmente muito pensado, tem que ter muitas condições, uma ativação complexa, que seria duro de acertar isso daqui. Isso aqui parece uma bobeira do caramba, mas não é bobeira não e é importante a gente falar, né? Toda besta de NEM precisa ter uma habilidade especial. Pelo menos é assim que eu acho que ela tem que ser pensada. Vamos a alguns exemplos aqui. O White e Black Goreinu possuem capacidade, uma habilidade especial de teletransporte. Crazy Slots pode se transformar em uma arma dependendo do número que cai na sua roleta. A Blink da Shizuko pode aspirar um número indeterminado de coisas, porém essas coisas não podem ser vivas e também não podem ser feitas de NEM. Endorfish devora a pessoa, mas essa pessoa afetada ela não sente dor, não sente nada, mesmo que o ferimento seja mortal. E se ela tiver recebido um ferimento mortal que resulte em morte, por exemplo, caraca, separou a cabeça da pessoa do corpo. Pô, ela basicamente morreu. Ela ainda continua viva e só morre depois que a habilidade é desativada. É loucura isso aqui. Dr. Blythe tem capacidade de recuperar ferimentos, fazer operações complicadas e até mesmo, né, restaurar coisas totalmente destruídas. Você viu lá, né? O Kaito, com a cabeça separada, teve seu corpo restaurado. Meruem arrancou o próprio braço, conseguiu reparar aquilo ali. É um nível de cura médica altíssimo. A esteticista mágica Cookie tem a habilidade de recuperação utilizando ali massagens e loção. Geralmente as habilidades especiais das bestas de NEM levam em consideração a proficiência do conjurador ali, conjurador que eu falo do usuário de NEM. Então fica fácil acrescentar habilidades especiais à besta de NEM conjurada em detrimento do seu nível de proficiência nos demais tipos de aura. Nos exemplos que eu dei aqui agora, isso fica bem claro. Tipo assim, Black e White Goreinu possuem uma habilidade de teletransporte. O Goreinu é um manipulador e a emissão é um grupo adjacente onde ele tem 80%. É tipo isso que eu tô falando pra vocês. Kaito é um materializador. O Crazy Slot pode se transformar em armas. Então tá tudo ali já. 100% aí de aproveitamento. Já Blink e Endorfish já ficam dentro da capacidade sobrenatural, né, que habilidades de materialização podem proporcionar. A esteticista Cookie da Bisque, ela utiliza uma loção que é feita com NEM de transmutação. Porém, a gente tem criaturas como os demônios do Razor, que não possuem em si uma habilidade especial, mas só pelo funcionamento da habilidade, eu acho que já é muito, né? Eles andam de forma independente e tudo mais, então isso aqui já é muita coisa a se considerar. E por isso talvez não possuam mais habilidades adicionais, e o mesmo vale também para o duplo do Castro. Tá aí galera, um especialzão sobre bestas de NEM. O que vocês acharam do vídeo? Tentei ser o máximo completo, demorei um pouquinho aqui para escrever esse roteiro, admito, porque eu tive que fazer mais algumas pesquisas, tive que lembrar de muita coisa. Eu tentei deixar o máximo completo. Eu acho que não faltou nada não. Eu espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Então é isso. Se você curtiu, eu espero que sim, pô, deixa o like, ajuda bastante com o crescimento do canal. Se você não tá inscrito ou inscrita, aproveita esse momento aí, pô, faz a boa também. Então é isso galera, agora eu vou indo, mas eu espero no próximo vídeo encontrá-los aqui no mundo dos caçadores. Valeu gente!